Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso de número 5. Mateus 5, verso de número 5. Essa é a terceira mensagem da série Bem-aventuranças. Estamos estudando a série Bem-aventurado, mais do que felizes. Segredos para uma vida abundante com o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 5 vai dizer assim: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Ou bem-aventurados humildes, como estão em algumas versões. É interessante que essa é mais uma bem-aventurança que o Senhor Jesus Cristo ele traz na contramão do mundo. É interessante que todas elas vai contra a tudo aquilo que o mundo ele prega. Não que Jesus Cristo ele queria fazer alguma oposição, ele queria fazer alguma revolta, mas ele estava pregando os verdadeiros valores do mundo, que deveriam existir no mundo, os valores do reino. E é interessante, querido, porque quando ele diz que bem-aventurado os mansos, e a humanidade ela pensa de uma forma contrária. A humanidade ela vai pensar que bem-aventurado, felizes aqueles que são fortes, aqueles que têm força, ou aqueles que têm poderio militar. Bem-aventurado aquela nação que tem o maior poderio militar que existe na terra. Não é nada. Jesus está dizendo que bem-aventurado é o manso. Bem-aventurado é aquele que tem um poder financeiro, econômico maravilhoso. Ele é muito mais do que feliz. Nada, querido, isso é bobagem. Bem-aventurado é os mansos. O mundo ele diz que bem-aventurado aquele que quanto mais agressivo, mais forte se sobrepõe às outras pessoas. Não, Jesus está dizendo que bem-aventurado são os mansos. E é por isso que a bem-aventurança vai contra tudo aquilo que o mundo prega. Mas aí, no primeiro tópico, essa mensagem só vai ser dividida em dois tópicos. O primeiro é o que significa ser manso, o que não significa ser manso, e o segundo é o que significa ser manso. O que é isso? O que Jesus quis dizer quando ele estava falando sobre isso? O que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo que a gente precisa ser manso, que a gente precisa ser bobo, que a gente precisa aceitar todas as coisas, que a gente não pode reivindicar nada. Não, querido. A primeira coisa que a gente precisa entender que ser manso, o que não significa ser manso, é que ser manso não é um atributo natural nosso. Ser manso não é algo que nasce simplesmente conosco. Ser manso, aí a gente precisa entender que mansidão não é ter uma boa índole. Não. Ser manso não é ser uma pessoa totalmente educada socialmente, não. Ser manso não é apenas algo externo que nós vamos demonstrar para as pessoas. Mas ser manso tem muito mais a ver também com atitudes internas nossas que demonstram na externidade apenas aquilo que nós somos por dentro. E quando nós entendemos isso, querido, nós entendemos que ser manso não é algo que nasce conosco, mas é algo que é conferido a nós. Que ser manso, querido, não é simplesmente uma virtude, não. Ser manso é graça. Ser manso é algo que a gente não merece. Não, isso é graça. Mas o Senhor, Ele dá a todos nós. Pastor, então Deus, Ele pode dar a todos nós essa graça de ser manso? Sim. Só que você precisa buscar isso. Você precisa querer vivenciar isso na sua vida. Martin Lloyd Jones, que é um dos grandes escritores dessa época, ele diz que ninguém é naturalmente manso, somente aqueles que reconhecem que nada merece diante de Deus e choram pelos seus pecados, pelos seus próprios pecados. Esses podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Só quando nós reconhecemos quem nós somos, só quando nós reconhecemos quem Deus é, só quando nós entendemos que é algo conferido de Deus para nós, só quando nós choramos e confessamos os nossos pecados diante do Senhor, é que vamos poder, querido, desfrutar dessa mansidão que o Senhor traz para nós.
Uma segunda coisa que nós precisamos entender, que ser manso também não é ser aquela pessoa boba. Não, ser manso não é ser aquele homem ou aquela mulher, desculpe a expressão, talvez forte, mas aquela pessoa frouxa. Aquele homem frouxo, não, ser manso não é ser tímido. A pessoa que é tímida é manso. Manso é tímido, não. Ser manso também não é ser covarde. Olha, aquele daí é manso, não é covarde, né? Medroso, é um fraco. Não é isso que Jesus está dizendo, querido. Jesus, pelo contrário, está dizendo ser manso. Fazer parte da mansidão é ter coragem para se posicionar quando você vê as coisas erradas. O maior exemplo de mansidão que existiu é Jesus Cristo como homem aqui na terra. Manso, onde a própria palavra vai dizer que ele era manso. Ele é manso, suave, é um homem delicado, mas um homem que quando chegou no templo e vê aquele monte de mercadores fazendo da casa do Senhor um comércio, ele pega o seu próprio cinto, aquilo que estava segurando a sua roupa, e usa aquilo como chicote, e bate em todas aquelas coisas, e expulsa aquelas pessoas. Ele estava se posicionando contra o pecado, contra o erro. Ser manso é isso. Ser manso, a gente precisa entender que ser manso, querido, não significa simplesmente uma impotência. Ser mansidão, uma impotência não, mas ser manso significa você ter domínio próprio. Ser manso significa você ter o domínio próprio. E quando for necessário, querido, agir de forma firme e se posicionar de maneira correta diante daquilo que está errado. E ser manso não é simplesmente ter o controle emocional externo, porque tem muitas pessoas assim, que vivem de uma aparência que para todas as pessoas ficam mostrando: não, eu sou manso, eu sou humilde, eu sou tranquilo, mas por dentro está fervendo, por dentro o seu coração está cheio de ódio, por dentro está querendo explodir, por dentro está desejando mal, mas por fora não, tem que manter as aparências. Eu sou, afinal de contas, eu sou levita, eu sou um diácono, eu sou um pastor. Eu não posso me explodir assim, eu não posso dizer verdadeiramente quem eu sou. Isso não é mansidão não, querido. Isso nem domínio próprio. Sabe o que é isso? Isso é falsidade. Só que você está enganando as pessoas. A Deus você não engana nunca, e nunca vai enganar. Querido, nós precisamos entender, querido, que ser manso, essa mansidão que Jesus está dizendo que é bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes, que essa mansidão, querido, é algo que Deus produz em nós, que acontece internamente na nossa vida e que vai gerar resultados aonde nós estivermos, onde as pessoas vão conseguir compreender e ver que essa mansidão foi de nós, mas não é nossa, ela é de Deus que conferiu graça para nós. Mas então, se isso não é mansidão, o que você falou, o que é ser manso? Sabe o que é ser manso? Ser manso é uma pessoa totalmente submissa à vontade de Deus. Ser manso é uma pessoa que não murmura. Ser manso é uma pessoa que não se rebela. Ser manso é uma pessoa que aceita de bom grado a vontade de Deus. Você quer ver um exemplo de mansidão? Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó, ele diz assim: olha, recebemos do bem de Deus, mas recebemos o bem. E por quê? Porque não receberíamos também, ele no entendimento dele, não receberíamos também o mal? Que para ele, entendendo que aquilo que estava acontecendo na vida dele estava de Deus, apenas Deus estava permitindo que Satanás atingisse a sua vida. Ser manso e compreender essas questões, que olha, a vontade de Deus está se cumprindo sobre a minha vida, e a vontade de Deus é a maior e soberana, e eu não vou murmurar, eu não vou me rebelar contra isso. É uma pessoa totalmente submissa à vontade do Senhor. Ser manso é ser como o apóstolo Paulo em Filipenses 4:11, que ele disse que todas as coisas posso naquele que... querido, tem muita gente que coloca isso na sua casa.
Tem muita gente que coloca isso até na porta da igreja, querido. Mas você sabe o que diz antes? Passei fome. Eu sei passar fome. E se precisar, eu passo fome de novo. Passei frio. Eu levei chicotada. E se precisar, eu levo de novo. Eu sei o que é viver no maior luxo. Eu sei o que é não ter nada para comer. E não me importa se eu vou ter ou não vou, se eu vou ter luxo ou se eu vou viver na miséria. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, a minha força vem de Deus. Eu posso estar sem nada, a minha força vem de Deus. E olha que Filipenses é chamada de carta da alegria. Se você não sabe, Filipenses é chamada a carta da alegria, aonde ele diz alegrai-vos, alegrai-vos, e várias vezes se repete. E olha que ele está dizendo isso com a maior alegria, que ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que ele está se lamentando, ele está alegre, dizendo: olha, eu posso sofrer o que for em Deus. Não são as circunstâncias. Ser manso é entender essas questões. Ser manso é compreender o que Romanos capítulo 8 está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo as desgraças, e mesmo as intempéries, e mesmo as tempestades da vida que venham sobre nós, compreender que tudo o que está acontecendo está convergindo para o seu bem, porque é Deus que está no controle. Ser manso é isso. Ser manso é compreender a vontade de Deus, estar submissa a essa vontade de Deus. Ser manso é uma pessoa que está debaixo do controle de Deus. E aí aqui, como eu sempre trago para os irmãos, a palavra no original, e a palavra aqui no original é praus, que diz no grego. E é interessante que essa palavra, que significa manso, sabe o que ela descreve para os gregos? Agora você vai compreender o que é ser manso. É um animal domesticado. Pois Jesus estava falando isso, que sejam como se fosse um animal domesticado. Sim, é como se Jesus Cristo estivesse dizendo isso. É o significado dessa palavra no original. Ou seja, você foi transformado pelo Espírito Santo de Deus que está em você. E agora você é servo do Senhor, querido. Você vai estar debaixo do controle do Senhor. Porque o animal domesticado, ele faz o quê? Ele está a serviço do dono. Ele está sob o comando do dono. Ele está sob o controle do dono. Querido, quem controla a sua vida é Deus, não é você. Quem controla a minha vida é o Senhor. Nós precisamos de compreender isso. E o manso, ele precisa agir dessa forma, querido. O manso, ele precisa entender dessa forma. E quando Jesus fala ali praus, ela vem seguida de uma outra expressão que quer dizer que é como um cavalo domado. É como se esse cavalo bravo, ele fosse ali dominado e domado pelo seu instrutor. Isso é ser manso. Ou seja, ele está falando sobre a velha natureza. Bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Olha, bem-aventurado é você que foi dominado pelo Espírito Santo, que na velha natureza já não tem vez mais na sua vida, que a velha natureza, que aquele animal bravo, aquela velha natureza, isso já não vai mais aparecer. É isso que Jesus Cristo está falando. É isso que Jesus Cristo está querendo para nós. E nós precisamos entender isso, querido. E em último lugar, querido, ser manso, querido, é aquele que tem a força sob controle. É aquele que tem um domínio próprio. É interessante que quando eu olho essa bem-aventurança, ela poderia ser escrita assim: bem-aventurado o homem cujos instintos, paixões e impulsos estão sob controle. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Bem-aventurado. E qual o controle de quem, querido? Meu, simplesmente? Não, querido, o controle do Espírito Santo de Deus. Porque lembra que isso é uma graça conferida. Isso é algo de Deus para nós, querido. Manso, querido, é aquele que está disposto, inclusive, a sofrer o dano pelo outro irmão. Ah, pastor, isso aí é ser bobo. Não. Quando você abre a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver o apóstolo Paulo dando instruções para a igreja. E é interessante que ele vai falar sobre instruções de juiz.
Irmãos que têm coisas com outros irmãos e que vão entrar na justiça e vão querer que um juiz ímpio venha a julgar as suas causas. Porque isso estava acontecendo dentro daquela igreja. A igreja de Corinto estava irmãos se rebelando contra os irmãos ou contra outros irmãos. Ah, pastor, mas aquele irmão me deu um calote, eu vou processar ele sim. Aquele irmão me difamou, eu vou processar sim. Aí sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz: olha, não tem pessoas espirituais, sábias dentro de sua igreja que podem te auxiliar com isso. Por que você vai procurar ímpio para julgar uma causa onde ele está dizendo: olha, isso é espiritual, essa falta de comunhão, essa falta de entendimento, essa briga que está acontecendo, isso é espiritual, e não jogue na mão de ímpios que não vão compreender. Leve para pessoas espirituais, pessoas que têm a sabedoria para tratar essas causas. E se você compreender, querido, ele vai dizer: abre mão, deixa para lá, sofre o dano. É melhor, querido, que ter um irmão, querido, com raiva, chateado, magoado, triste contra você. Ah, pastor, no mundo isso diz que é bobo. Seja bobo, então. A Bíblia diz que você é manso. Se o mundo está dizendo que você é bobo, seja bobo, porque a Bíblia vai falar que você é manso. E olha, eu prefiro ficar com as recompensas bíblicas do que com a recompensa que o mundo dá. Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela é quando ela reconhece diante de Deus. Ou seja, sabe aquele momento em que você abre a sua boca e você fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um miserável. Como o apóstolo Paulo disse, eu sou um pobre pecador. Aí você reconhece isso diante de Deus, você rasga o seu coração, você chora. Aí chega alguém e que talvez você goste muito, diz assim: cara, sai dessa vida de pecado. E você vai e se enfurece: pecado eu? Quem é você para estar falando que eu sou pecador? Quem é você para estar... Querido, não compreenderam, querido. Não entendeu, querido. Se alguém falar que você é pecador, cara, eu gosto quando as pessoas falam que eu sou pecador, sou mesmo. Ah, pastor, o senhor não é santo, pastor. Ah, querido, um dia nós teremos nosso corpo glorificado, nós somos justificados em Cristo Jesus, somos santificados por Cristo Jesus, por nós. E nós, sou homem igual você, querido. Não vivemos em prática de pecado, mas somos pecadores. Redimidos, mas somos. E aquilo que nós reconhecemos diante de Deus, querido, nós precisamos entender também que a gente precisa reconhecer isso diante dos homens, não tem dificuldade alguma. Ou seja, quando nós pedimos perdão a Deus porque nós magoamos, porque nós chateamos um irmão, porque o irmão está chateado, por que a gente não reconhece isso diante do irmão? Irmão, olha, vem cá, eu quero tratar algo com você, eu te magoei, eu te machuquei, me perdoa. Por que diante de Deus você consegue falar e não consegue falar diante da pessoa que você muitas das vezes vê todo domingo? Uma pessoa que você convive todos os dias, mas que você prefere virar a cara, fazer a vontade de Satanás, do que fazer o que a Bíblia diz, chegar para ele e falar assim: me perdoa. Ser manso, querido, é você reconhecer, como você confessa os seus pecados a Deus, querido, você também, querido, se portar diante de outra pessoa. E eu quero encerrar dizendo, querido, aquilo que Jesus Cristo falou, querido, que bem-aventurado são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu já disse aqui na primeira mensagem que bem-aventurado é a palavra Macarios, que era uma palavra usada pelos deuses gregos para dizer a plena satisfação e alegria que os deuses tinham. Aí Jesus pega essa mesma palavra, que é uma palavra conhecida de todas as pessoas. Jesus Cristo ele fala, Macarios praus, ele diz, bem-aventurado, mais do que feliz, completamente satisfeito, aquele que se deixa ser dominado. E dominado por quem? Por ele, pelo Espírito Santo. Aquele que se deixa de ser domesticado, aquele que deixa ser influenciado pelo meu Espírito. Esses herdarão a terra. Aí talvez você pense assim, mas a gente vai ficar aqui na terra? Isso aí é ensinamento do testemunho de Jeová, que diz que com
todo respeito aos nossos queridos irmãos Testemunhos de Jeová, que dizem que nós iremos morar aqui, que isso não vai acabar, que isso aqui apenas vai ser transformado. E querido, a destruição, já está descrita na Bíblia. Nós iremos encontrar com Cristo nos ares. A Bíblia relata em 1 Tessalonicenses que, ou 1 ou 2, agora não lembro, mas é em Tessalonicenses, de que nós nos encontraremos com Cristo nos ares, ou seja, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele não vai pisar mais aqui. Mas Ele pode pisar? Jesus Cristo pode fazer o que Ele quiser, querido, Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que Ele não vai pisar aqui. Ele iluminou o homem para que escrevesse tais palavras santas para nós, como um meio para que a gente possa compreender a sua mensagem, compreender o reino. E se está escrito na Bíblia, querido, eu confio no que está escrito aqui, cegamente. Eu confio em cada palavra que está escrito aqui, porque isso aqui não contém, ele é a palavra de Deus. Ele não contém, ele é a palavra de Deus. É diferente, porque quando ele é significado de ser. Nós precisamos entender isso. Mas Jesus Cristo falou: vai herdarão a terra. Que herdar essa terra? A terra que Jesus Cristo tem prometida para todos nós. Se será física, se será no campo espiritual, como vai ser, eu não sei. Eu sei que é uma promessa. Nós iremos herdar, querido. O novo céus, a nova terra. Jesus Cristo, Ele prometeu e garantiu para cada um de nós com o seu sacrifício ali na cruz. Foi o que Ele conquistou para nós. Amém, queridos? Fica de pé e vamos estar orando mais uma vez. Me lembrou até um cântico antigo, não sei se você conhece, O irmão Avreni está aí, pode também nos ajudar, que diz assim: tudo que Jesus conquistou. Olha, eu cantando, hein? Meu Deus, não é nesse tom não, mas tudo bem, conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, queridos? Glória a Deus. Cuida o Léo, que vem aqui, que de alguma forma, não sei como, mas vai cantar para a gente, vai ajudar nesse cântico. E vamos orar enquanto ele vai ali pensando no tom da música, querido. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã, Pai. Obrigado pelos teus ensinamentos, por tua palavra, Deus. A tua palavra que encontra espaço em nossos corações, Pai. Que possamos, ó Pai, a cada dia mais e mais meditar na tua santa palavra, Deus. Pois ela é a que norteia a nossa vida, Deus. É ela que nos alimenta, Senhor, Deus. E Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos, ó Pai, entender a mansidão que o Senhor quer para cada um de nós, que possamos colocar isso em prática, que possamos viver essa mansidão, ó Deus, Pai, para que possamos testemunhar do Teu amor, da Tua graça, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque todas essas bem-aventuranças, ó Pai, o Senhor tem proporcionado sobre nossa vida, Pai. O Senhor, ó Deus, conquistou para nós, ó Pai. Conquistando, ó Pai, através do seu sacrifício ali na cruz, ó Pai. Nos deixando uma herança, Deus. Nos deixando uma promessa de um novo céu e uma nova terra, Deus. Onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, ó Deus. Mas haverá, ó Deus, uma alegria. Haverá, ó Deus, um contentamento eterno, Deus. E essa alegria, esse contentamento, Deus, se dá, ó Pai, por estarmos na Tua presença, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é para nós e por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós, ó Pai. Vida abundante em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Vamos? Quem conhece esse cântico?
A igreja conhece, fica mais fácil quando a igreja conhece, né? Bastante irmãos conhecem, né? Então vamos cantar. Esse é antigo, esse é da época da minha adolescência, querido. Para você ver, né? Deus de vez em quando faz isso, traz umas coisas na nossa memória tão boas, né? Vamos lá? Teclado, o irmão Marco está saindo do som, não, saiu agora. Aqueles que conhecem, né, vão cantar bem forte assim, né, lembrando, né, só porque você é jovem há mais tempo que os outros, vão ensinar para os mais novos. É uma música muito conhecida, né? Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, a vida, nossa vida para receber, e nada mais nos desistirá. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo. do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Toma posse, querido. Tomamos posse, querido. É nossa e ninguém vai tomar. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abra sua vida para receber, Abrimos querido. nossas vidas para receber, E nada mais nos desistirá. Aleluia, Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. glória a Deus. Como é bom, né? Cantar também esses hinos que marcaram, né, uma geração, marcaram a nossa vida e que ainda falam tão profundamente hoje, querido. Querido, se você foi abençoado nessa manhã, querido, dê uma salva de palmas ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Quero agradecer aos irmãos presentes, que Deus abençoe a sua vida. A igreja está linda, né? Que possamos ter um grupo cada vez maior aos nossos domingos aqui pela manhã, tá, queridos? Que Deus abençoe. Pode se assentar. Um domingo de paz, um domingo abençoado, um excelente almoço em nome de Jesus. Com uma oração silenciosa, estaremos encerrando o nosso culto nessa manhã. Venha daqui a logo mais às 18 horas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse. A nossa mensagem hoje vai falar um pouquinho sobre Apocalipse, vai falar sobre uma carta que Jesus Cristo nos deixou. Então não percam, esteja conosco logo mais, a partir das 18 horas, convide pessoas, convide amigos, vamos falar um pouquinho daquilo que Jesus Cristo nos deixou como alerta e também como esperança para cada um de nós. Que Deus abençoe. Orando silenciosamente, encerramos assim a nossa celebração dessa manhã.